Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, façamos a leitura do Salmo 119, do versículo 97 até o 104. Salmo 119, do 97 ao 104, palavra do nosso Deus que diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que é te adorar e pelo privilégio que é ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, para que possamos dizer ainda mais profundamente, de todo o coração, que amamos muito a tua palavra e meditamos nela dia e noite. Que o Senhor nos abra o entendimento para vermos com clareza o que o Senhor quis que entendêssemos. Que o Senhor nos abra os ouvidos para ouvirmos a sua voz e prepare o coração para que seja um terreno fértil, um terreno que seja transformado por ti e que frutifique e que nos mova a viver cada vez mais para a tua glória no santo e vivo caminho que o Senhor colocou diante de nós e nos propôs a trilhá-lo em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa série foi intitulada Como eu amo a tua lei. E os irmãos encontraram aqui que eu não fui criativo, eu apenas peguei o versículo 97, uma outra versão, para dar o título a esta série do Salmo 119. Enquanto nós meditamos sobre o tema e o lema da nossa igreja, guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus, temos meditado neste salmo, que é o maior capítulo, se for considerado assim, que fala sobre a própria palavra de Deus em toda a sua grandeza, em toda a sua riqueza, sua majestade, em todos os seus atributos. E estamos avançando neste acróstico, e cada 8 versículos que temos considerado, cada um dos versículos no hebraico começa com a mesma letra, e nesta estrofe é a 13ª letra já, 13ª mensagem então, e a letra é a Mem. E que estrofe! É uma estrofe belíssima, em que o salmista revela a afeição que tem, o prazer e o deleite pela palavra de Deus, de maneira que a palavra de Deus lhe basta. É totalmente suficiente. E por isso que essa expressão do versículo 97 pode muito bem caber como um título para todo o salmo, pois o salmista está dizendo, eu vou te dizer, de A a Z, o quanto eu amo a palavra de Deus. E quando perguntamos e temos feito essa pergunta frequentemente, se você ama a palavra de Deus e como isso pode ser visto na prática, os irmãos já devem ter percebido, ou espero que fique mais claro ainda hoje, que este amor não vem do nada. Não é aquilo de amor à primeira vista, envolve um aprendizado, envolve circunstâncias, envolve o conhecer. O amor pela palavra de Deus não é natural dentro de você. Você não ama a palavra de Deus porque você gosta, acha legal, acha bonita
muitos trechos desta belíssima história de fato. Este amor pela palavra de Deus é fruto daquilo que Deus se dá a conhecer à medida que o conhecemos e caminhamos junto a Ele. Deus só se dá a conhecer a quem Ele quer, e a este Deus ensina a amar a sua palavra à medida que o ama e guarda os seus mandamentos. A palavra de Deus nos cativa na nossa trajetória. Nossa mente e coração, e como pecadores, e um pecador, e você é pecador, você não ama naturalmente a palavra de Deus e nem o próprio Deus que se revelou na sua palavra. Mas, quando Deus se revela a alguém, derrama graça e misericórdia sobre alguém, o aproxima de si, o ensina a amar a sua palavra, pois nela revela quem Ele é, de maneira que somos conduzidos num crescimento que não é para cima. Eu disse que as crianças estão crescendo, né? Estão ficando mais altas, mas o crescimento segundo Deus em amor para a palavra é para baixo, em humildade, ao ponto de se prostrar ou de nos prostrarmos aos pés do nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, é Deus quem se dá a conhecer. Ele o faz através da sua palavra. É através dela que Deus quis se dar a conhecer. E é através dela que Ele nos ensina a amá-lo, à medida que amamos mais a sua palavra. Isso se dá em todo o tempo, em toda a nossa caminhada com Deus nessa vida. E temos percorrido essa caminhada no Salmo 119, em que já vimos cada passo que na vida cristã nós experimentamos de alguma forma, em alguma intensidade, em determinado momento. Nós começamos a ver sobre o fato de que somente é feliz, abençoado o que anda na lei do Senhor. É um caminho em que se empenha em guardar puro o coração, em que se é preservado por Deus, em que se aprende a viver segundo a palavra de Deus, mesmo que haja alguma adversidade, alguma dificuldade. É um caminho que nos alarga o coração de maneira que podemos amar mais a Deus e amar a sua palavra e nos deleitarmos nele cada vez mais na nossa vida. É um caminho em que aprendemos a encontrar satisfação, em que o nosso coração é tratado e que recebemos vida plena e abundante neste santo caminho em Cristo Jesus. É o caminho em que nós aprendemos o que é verdadeiramente a vida cristã, que não é uma ideia que nós concordamos, mas significa caminhar com Deus e depender das suas misericórdias a cada momento da nossa vida. A cada momento, mesmo nos momentos de sofrimento, em que existe uma única fonte de consolo, que é a própria palavra de Deus. Muitos buscam esperança e consolo em outras coisas. O famoso afogar as mágoas em alguma coisa, ainda que não seja em algum tipo de bebida ou droga. Mas a única fonte de consolo para essa vida é a palavra de Deus. E por essa caminhada aprendemos como eu posso encontrar o Deus vivo e verdadeiro a cada dia. Aprendemos neste encontro que Deus é bom, faz o bem e ensina o que é bom, não em momentos específicos, mas em todo o tempo, de maneira que até na aflição podemos testemunhar sobre quem Deus é, sobre o que Ele faz e sobre o fato de que mesmo quando estamos esgotados no fundo de um poço, Deus é que nos faz olhar para cima, para o céu onde Ele habita, onde tudo governa, onde Ele também firmou a sua palavra e Ele está envolvido com tudo o que acontece e nos move a termos um compromisso eterno. Aquilo que Deus faz na nossa vida repercute para a eternidade. Não é mudança de comportamento, é mudança de coração.
de maneira que, neste breve resumo, consideramos como em diversos momentos a palavra de Deus é o meio que Deus usa para se revelar a nós, para nos conduzir nos seus caminhos, para nos ensinar aquilo que Ele quer e para nos tornar mais semelhantes a Cristo. E hoje chegamos à segunda mensagem da segunda parte deste salmo. No último domingo foi a primeira mensagem da segunda metade. Nessa 13ª mensagem, nós continuamos a ver aquilo que o salmista trata do início ao fim, sobre o fato dele conhecer a palavra de Deus. Não apenas ter informações, mas é um tipo de conhecimento profundo daquele que conhece o próprio Deus revelado e se relaciona com Ele. E mais uma vez, agora de uma forma mais explícita, ele declara quanto ama a palavra de Deus. E por isso, quanto eu amo o Deus da palavra. E eu quero te fazer esta pergunta que normalmente deixamos para o final. Mas considerando que o salmo começa assim, eu pergunto, quanto você ama a lei de Deus? É o que ele diz, né? Quanto amo a tua lei. Quanto você ama a lei de Deus, ou a palavra de Deus, aquilo que Deus diz? E uma resposta automática e até esperada é muito. Eu amo a palavra de Deus e eu amo muito. Mas não é verdade que não é porque alguém diz que ama, é que necessariamente ama? Alguém pode dizer, eu amo a minha esposa, até talvez ontem, no dia dos namorados, ter feito algum tipo de declaração, algum momento especial, mas não é porque diz que ama, é porque ama de fato e de verdade. Mesmo conhecendo os defeitos, sacrificando-se para amar o outro. Amor não é somente de palavras. Isso significa que não é porque alguém mesmo entre nós que diz que ama a palavra de Deus e ama muito, é que de fato ama. O que eu estou dizendo é que talvez você não ame a palavra de Deus como poderia amar. E para meditar sobre isso, outra pergunta: o quanto você tem conhecido a palavra de Deus? E o Deus que é revelado, de maneira que o conhecer a Bíblia não é coletar informações de textos conhecidos, mas é se relacionar com o próprio Deus, ter comunhão com Ele através deste meio de graça que é a sua palavra. O quanto você tem se relacionado com este Deus e se deleitado nele através da palavra. Na palavra de Deus está o meu prazer. Eu me deleito em me envolver no estudo da palavra, em conhecer ao Deus que é revelado na palavra. Será que isso é verdadeiro em todos os momentos, como uma prática de vida de quem ama a palavra de Deus? Nos momentos bons e nos momentos maus, nos momentos de alegria durante o dia e nos momentos de sofrimento durante a noite, você só pode amar algo que você conhece ou quem você conhece. Você só pode dizer que ama a Deus se você tem conhecido, tem experimentado da presença dele. Isso é igualmente verdade em relação à palavra. Você só pode dizer que ama a palavra de Deus se você conhece. Se você experimenta a doçura e o prazer que é, com alegria, estudar a palavra de Deus, meditar nela e obedecer o que Deus diz. E essa estrofe te ajudará, então, a responder se você ama mesmo a palavra de Deus. Então, preste muita atenção. E nos dá também os motivos pelos quais você deve amar a palavra de Deus. Sobre como você pode experimentar a doçura das palavras que procedem da boca do próprio Deus. Por isso, nosso tema hoje será: quanto você ama a doce palavra de Deus. E o salmista começa com essa expressão já destacada
quanto amo a tua lei. E é o tema principal da estrofe e revela a essência do salmo como um todo. A palavra de Deus, segundo a declaração do salmista, é totalmente digna do nosso amor. Amor que não deve ser somente da boca para fora, mas um amor que, preenchendo o coração, transborda em palavras. E é isso que aconteceu com o salmo. Isso que devemos almejar que aconteça conosco. O salmista diz: eu amo o que Deus diz na sua palavra, o que Ele ordena. Ler a Bíblia para mim e meditar nela não é um peso, não é um mal necessário, não é uma obrigação, não é um costume. É o motivo do meu prazer. Ele ama o que Deus diz. Ele ama o que Deus ordena, mesmo quando é contrário à sua própria vontade. Ele ama a sua instrução, aquilo que Deus diz de maneira a instruí-lo sobre como viver. É esta a essência do que diz essa palavra aqui, lei, sobre como se deve viver. Que declaração de amor a palavra de Deus, não é? Você postaria hoje, talvez nas redes sociais, nos status por aí, diria quem você se encontrasse: como eu amo a palavra de Deus. Você poderia compartilhar da mesma exultação do salmista? O salmista diz: como você deve responder essa pergunta também? Sabe como você pode saber o quanto você tem amado a palavra de Deus? Pelo que ele diz na continuação do versículo: medito nela dia e noite. O dia inteiro, todo dia. Essa que é a ideia do todo dia. Não só todo dia, mas o dia inteiro. Somente quem ama a palavra de Deus meditará nela dia e noite. E você deve responder diante de Deus no seu coração: se você lê a palavra de Deus com tanto interesse e medita com toda alegria, de maneira que pode declarar: a palavra de Deus é o meu prazer, porque eu medito nela. Mesmo que não esteja lendo no momento, eu continuo meditando nela em tudo o que eu faço, sobre o que Deus diz. Somente quem ama a palavra de Deus meditará nela dia e noite. E somente quem medita na palavra de Deus dia e noite é que verdadeiramente ama a palavra de Deus. Então responda essa pergunta: quanto você ama a palavra de Deus? Você tem meditado no seu coração? Como eu disse às crianças no desenho que estão fazendo, para nas suas atividades de brincar, estudar, não deixar de pensar no que Deus diz e como se relaciona aquilo que está fazendo. Você lê a Bíblia todo dia? Isso é um momento de deleite em que você não vê as horas passar? Ou é um momento apressado, um momento que faz com pesar, se sente obrigado a fazê-lo? E mais do que ler, você medita na palavra durante todo o seu dia, enquanto você se envolve com outras atividades? Seja em momentos bons, como Deus é bondoso. O que Ele tem feito por mim, demonstrado a sua fidelidade, mas também em momentos de misericórdia, em momentos de dificuldades, meditando na misericórdia de Deus, buscando nele consolo, seja qual for a circunstância, meditar na palavra de Deus, procurar conhecer mais profundamente, porque este é o caminho de encontrar com Deus e de ser suprido nele e de se deleitar nele a cada dia. E é esta a vontade de Deus. Este é o único caminho de bênção e deleite na presença dele. Isso não é ocupado ou não é o amor desenvolvido e alimentado quando se lê apressadamente alguns minutos só e cumpriu, aquela obrigação. Não é somente ouvindo, talvez, a pregação da semana, embora seja importantíssimo, mas vai além disso. Como nós lemos na liturgia o Salmo 1, os adolescentes puderam estudar ontem também, de uma forma mais detida,
Que feliz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que está inclinado a questões dessa vida como quem não conhece ao Senhor. Mas antes, o seu prazer onde está? No entretenimento? Nas realizações? Nas conquistas? Não. O seu prazer está na lei do Senhor e por isso medita dia e de noite com prazer, não por obrigação. Deus disse que o seu povo deveria fazer assim quando entregou os seus mandamentos, quando eles estavam sendo preparados para entrar na terra prometida. Lá em Deuteronômio 6 nós vemos isso ser transmitido por Deus através de Moisés, quando nós lemos o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E como amariam a Deus? À medida que amassem as leis de Deus, ao Deus revelado nas Escrituras. Por isso Deus continua dizendo, estas palavras, quais palavras? As palavras que temos aqui, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Qual que é a ideia do que está sendo dito aqui? Não é que tem que colocar um rolinho de algum versículo na testa, ou pendurar na porta, como a gente vê às vezes, né? Não sei se vocês veem. Às vezes eu vejo algo assim. Significa que em tudo que quem pertence a Deus faz, deve ter na mente a palavra de Deus, nas suas ações. Desde o momento que se levanta, percorrendo o caminho, nas suas atividades, mudando de ambiente, em todo o tempo a palavra de Deus deve estar no coração, pois é o único caminho para se amar verdadeiramente a Deus. E amar, então, a sua palavra. Meus irmãos, eu pergunto a cada um de vocês, se a prática da leitura, em especial aqui, da meditação bíblica, faz parte da sua vida diária. Se há uma disciplina espiritual, de maneira que outras coisas são colocadas em segundo plano. Ou você se encontra por um caminho envolvido demais com as questões dessa vida, que é a tendência de todos nós, na nossa imperfeição. Tem permitido que outras coisas ocupem o seu tempo, a sua atenção, o seu esforço, e até buscado em outras coisas, alegria e satisfação, em que essas coisas ocupam maior espaço na sua vida do que a própria palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, você não vai tirá-la da sua mente. Em tudo que você faz no seu relacionamento, com qualquer um, no seu trabalho, nos seus estudos, nos momentos de alegria, nos momentos difíceis, a palavra de Deus vai ocupar sua mente e o seu coração. De maneira que vai encontrar nisso deleite, suficiência e satisfação. Esta é a essência dessa estrofe, somente neste primeiro versículo. Mas o salmista, ele nos mostra ainda, inspirado por Deus, o porquê você tem motivos para amar a palavra de Deus e meditar nela dia e noite. Então, por que você tem motivos para amar a palavra e meditar nela dia e noite em tudo que você faz? Não significa, claro, ficar lendo o tempo todo, mas mesmo como eu brinquei com as crianças, lavando louça, pensar de alguma maneira no que a palavra de Deus diz, na bondade de Deus e na graça de Deus para conosco. Então, por que você tem motivos para amar e meditar na palavra dia e noite? O primeiro motivo está nos versículos 98 ao 100. E sabe por que você deve amar a palavra de Deus e meditar nela dia e noite? Porque a palavra de Deus é a única fonte suprema e constante de sabedoria. A palavra de Deus é a única fonte suprema e constante
de sabedoria. E ele diz assim, no versículo 98 ao 100, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque os mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus preceitos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. A palavra de Deus é, então, a única fonte suprema e constante de sabedoria. Quando eu e você temos os mandamentos, aquilo que Deus ordena, e estão sempre conosco, hoje podemos dizer que a palavra de Deus está sempre conosco, o que não era verdade naquela época. Nós temos o privilégio de ter acesso à palavra de Deus em todo o tempo. Mas mesmo que você não tenha um exemplar da Bíblia, mesmo que você não tenha um celular que tenha uma Bíblia eletrônica, se você meditar na palavra de Deus e nos seus mandamentos, eles estarão com você, mesmo quando você passar por ameaças de inimigos. Não importa o que apareça diante de você, que perigo ou que dificuldade, quem tem a palavra de Deus está preparado para lidar com isso. Ainda que sofra, mas, como diz, tem a sabedoria necessária para lidar com uma situação como essa. O versículo 99, a ideia de que quando meditamos nos testemunhos, naquela que é a vontade de Deus, nós temos mais discernimento do que os mestres. Enquanto o versículo 100 diz que quando obedecemos aos preceitos, aquilo que Deus prescreveu para nós seguirmos, estabeleceu para nós, nós temos mais entendimento do que os anciãos. Então vejam, quando temos os mandamentos no coração, meditando nele, quando meditamos nos testemunhos do Senhor e quando obedecemos aos seus preceitos, somos mais sábios do que os inimigos, temos mais discernimento do que os mestres e temos mais entendimento até do que os anciãos que têm experiência de vida. Você poderia dizer que por meditar na palavra de Deus tem sido feito sábio, não aos próprios olhos, mas aos olhos de Deus. Você tem recebido essa sabedoria que é supremamente maior e melhor do que qualquer coisa deste mundo? Ou a sua sabedoria que você tem evidenciado se parece muito com a sabedoria, com o entendimento que mesmo quem não teme a Deus possui? Meus irmãos, não é verdade que muitas vezes posicionamentos, falas, comportamento de pessoas que professam a fé se confundem com o mesmo tipo de ideia, pensamento, procedimento do que quem não teme a Deus? Esta sabedoria não vem de Deus. Pode dizer que é crente, pode dizer que ama a palavra de Deus, mas se pensa, se age e se lida com as questões, com os problemas, com as circunstâncias da vida como um descrente, não tem recebido a sabedoria que a palavra de Deus oferece. E este alerta, meus irmãos, não é meu, mas da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 3, diz que ninguém engane a si mesmo, se algum de vocês... E lembre que ele está falando com a igreja. E Deus continua falando com a sua igreja. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, você pensa isso? Faça-se louco para se tornar sábio. Versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, Deus apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês.
Seja Paulo, seja de Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, a futura, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Meus irmãos, o salmista está dizendo que temos motivo para amar a palavra de Deus e meditar nela, porque ela nos dá a sabedoria do alto para que temamos a Deus e sejamos humildes diante dele. Isso nos torna humildes também neste mundo. Deus também nos ensina, através da sua palavra, a confiar nele e andar nos seus caminhos, de maneira que podemos lidar constantemente com todo tipo de ameaças que são os inimigos, ter discernimento diante da sabedoria humana, até diante dos mais entendidos deste mundo, e saber melhor o que fazer em relação àquele que tem mais experiência de vida do que nós. Não porque nós somos melhores, mas porque guardamos os mandamentos de Deus. Em outras palavras, para finalizar este primeiro aspecto, esse primeiro motivo, quem medita constantemente na palavra de Deus recebe uma sabedoria suprema, que está acima de todas, que vem do alto. E isso acontece à medida que vivemos à luz do que Deus diz, com temor, em obediência, e esta obediência nos leva ao segundo motivo pelo qual você tem para amar a palavra de Deus e meditar nela. Veja no versículo 101 e 102, que fala sobre a única fonte que é a palavra de Deus, incomparável de deleite e ensino. A única fonte incomparável de deleite e ensino. Começando no versículo 101, que diz: de todo mau caminho desvio os pés, para observar a sua palavra. O que o salmista está dizendo aqui? Que porque eu amo a palavra e medito nela o tempo todo, eu encontro prazer, deleite nela, e prefiro obedecer a palavra de Deus do que andar por um caminho mau, como quem não conhece a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos dá motivo para amá-la e para meditar nela, pois ela nos ensina por qual caminho andar. E é somente neste caminho proposto por Deus é que encontramos uma plenitude incomparável de alegria e deleite. Deus nos deu a sua palavra para que permaneçamos sempre nela. Ela não muda, nos é suficiente em todo tipo de situação e ela nos é útil para aquilo que precisamos crer, para o que precisamos rejeitar, para o modo de viver que devemos abandonar e pelos passos que nós devemos seguir. O apóstolo Paulo, escrevendo a um jovem pastor de belíssimo nome, vocês estão cansados de ouvir isso, né? Chamado Timóteo, ele diz lá no capítulo 3 da sua segunda carta, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o quê? Para o ensino e para a repreensão, para o que devemos crer e o que devemos rejeitar, para a correção e educação na justiça, para nos disciplinar quando estamos errados e para nos conduzir pelo caminho eterno. E tem um propósito, a fim de que o homem de Deus, aquele que pertence a Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus nos ensina a viver. Mas ele diz outra coisa no versículo 102, sobre a palavra de Deus ser fonte incomparável de ensino. Ele diz: não me aparto ou não me afasto dos teus ensinos, dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quando ouvimos o que Deus diz na sua palavra, meditamos nela e aprendemos a viver com sabedoria diante de Deus, quem é que está nos ensinando? Quando você estuda e compreende, quando você medita e reconhece mais quem é Deus, o que Ele faz e o que Ele requer de você, e quando você o obedece, quem é que no fundo está te ensinando? É o próprio Deus. Ele diz: tu mesmo me ensinas. É o próprio Senhor e Ele nos dá o que precisamos para aprendermos com Ele mesmo. Não é somente o pastor está falando da Bíblia, eu aprendi com ele tal coisa.
Se for comigo, está limitado, absurdamente limitado. Que pela ação do Espírito, iluminando mente e coração, que você reconhece que está ouvindo do próprio Deus as suas palavras. É Deus quem fala conosco. Então, por que você muitas vezes se afasta da devoção à palavra de Deus? Por que você muitas vezes deixa de buscar ouvir a Deus, lendo e meditando na sua palavra e aprendendo aos pés do Senhor no seu dia a dia? Meus irmãos, que privilégio incomparável é sermos ensinados por aquele que criou o universo, aquele que tem tudo sobre o seu domínio, aquele que no seu plano eterno estabeleceu um tempo de enviar seu Filho para que através dele, ele nos adotasse como filhos e pudesse então nos conduzir em comunhão com ele todos os dias da nossa vida. Portanto, o que nós vemos aqui, à luz desse versículo 102, é: abandone os maus caminhos pelos quais você tem andado. Aquele que não diz respeito ao que Deus ordena, diz respeito ao que você prefere. E busque encontrar deleite no único caminho que pode conceder, que é no caminho do Senhor, naquilo que Deus diz na sua palavra. Não se afaste jamais da palavra de Deus. Não deixe de levar a leitura da palavra a sério, de meditar nela, de procurar colocar na prática o que Deus te ordena em tudo que você faz na sua vida, pois é assim que o próprio Deus, pessoalmente, nos ensina a cada dia. Meus irmãos, quem conhece a palavra de Deus e medita nela é conduzido em obediência para que encontre deleite na presença de Deus, a despeito das circunstâncias, e aprenda na comunhão com o único Deus verdadeiro aquilo que Ele quis nos ensinar na sua palavra. Isso nos leva ao terceiro e último motivo pelo qual você deve amar a palavra de Deus e meditar nela dia e noite. Versículos 103 e 104. Por que você deve amar e meditar na palavra de Deus? Porque ela é a única fonte de doçura e repulsa. Por que repulsa? É repulsa mesmo. A palavra de Deus é a única fonte de doçura e repulsa. Versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel à minha boca. Fonte de doçura. O salmista diz que quanto mais ouve a palavra de Deus e medita nela, experimenta do ensino pessoal a cada dia do próprio Deus, mais ele se deleita na doçura que a palavra de Deus tem. É mais do que o mel. O que de mais doce o salmista pôde pensar, mais agradável, mais prazeroso de comer, ele colocou lá mel. O salmista Davi, no Salmo 19 que lemos, diz que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Quem já comeu mel com os favos, imagina, lembra o que é isso do destilar dos favos. Nós poderíamos pensar em expressões mais limitadas dos nossos dias, como, por exemplo, uma boa notícia que soa como músicas aos nossos ouvidos. Não é? Um doce som de uma boa notícia que nos agrada, que nos dá alegria, principalmente a notícia do Evangelho, que soa como música e que nos faz cantar. Mas uma outra expressão também, uma declaração de amor a alguém que soa como doces palavras aos nossos ouvidos. Que resposta a uma declaração de amor você responde: isso soou como doces palavras aos meus ouvidos. Mas a palavra de Deus vai além. Ela é a maior fonte de doçura que podemos encontrar e experimentar. Ela é a fonte de deleite, de prazer e de alegria nessa vida, neste mundo caído, de sofrimento
em que lidamos com os efeitos do pecado nosso e dos outros, nós podemos encontrar não somente algo que é amargo. Quando nós pensamos em alguma coisa segundo o nosso próprio coração, a nossa mente, ficamos remoendo, aquilo pode voltar para nós como com amargor na boca. Hoje não passei muito bem do estômago. Alguns irmãos souberam. E como é ruim passar mal do estômago. E volta um sabor amargo na boca. E quando nós seguimos o nosso pensamento, o nosso sentimento, a inclinação do nosso coração, isso é cada vez mais amargo, porque o pecado é amargo. Mas quando a palavra de Deus preenche o nosso coração e a nossa mente, meditar nela é cada vez mais doce. Nos dá prazer, nos deleitamos nela. E ele termina dizendo, já caminhando para a nossa conclusão, ele diz, 104, por meio dos teus preceitos consigo o entendimento. Por isso, detesto, uma outra versão diz odeio, todo caminho de falsidade. E é nesse sentido que a palavra de Deus é fonte de repulsa. Ele começa falando o quê? Como eu amo a tua lei. E ele termina falando o quê? Como odeio o caminho da falsidade. A palavra de Deus nos dá o entendimento necessário, meus irmãos, para tudo. Dia e noite. Nos dá o entendimento da perspectiva de Deus sobre como enxergamos as coisas, como devemos nos portar, o que devemos fazer e no que devemos nos omitir. E é por isso que quando verdadeiramente conhecemos a palavra de Deus, ao meditarmos verdadeiramente nela e ao obedecermos com seriedade tudo o que Deus diz, é que somos ensinados pelo próprio Deus por um caminho que é de deleite e de prazer. E à medida que amamos mais a Deus, a sua palavra, e nos deleitamos nos seus caminhos, nós criamos cada vez mais repulsa pelo pecado, por um caminho que desagrada ao Senhor. Porque nós aprendemos a amar a palavra de Deus e encontramos nela, como vimos, a fonte da sabedoria, do ensino e do prazer que nos é totalmente suficiente. Para concluir, quero retomar o que dissemos no início. O quanto você tem conhecido a santa palavra de Deus? O quanto você tem meditado, levando a sério a leitura e a meditação na palavra de Deus e se relacionado com Ele a cada dia? Você pode dizer que se deleita em Deus, na sua presença, nos dias que Ele tem te dado em tudo que você faz, quer sejam momentos bons ou momentos maus, de alegria ou de sofrimento. Você só vai amar a palavra de Deus cada vez mais quando conhecê-la cada vez mais, quando meditar nela a cada momento, quando corresponder em obediência ao que Deus diz na palavra e encontrar na presença dEle o prazer que tanto almejamos e só pode ser encontrado nele, muitas vezes buscamos em outras coisas. Quero concluir com uma citação de Timothy Keller sobre esse salmo que diz que sabedoria, essa sabedoria que vem do alto é conhecer o caminho certo e tomar o caminho certo a tomar em cada situação. E nada nos supre como a palavra de Deus, nem a erudição, os estudos, pesquisas, sofisticação, realizações, o trabalho, poderíamos colocar. Nada disso pode lhe dizer tanto quanto sobre o seu coração, a sua natureza e os caminhos do mundo. Mas a sabedoria, aquela que vem do alto, que o salmista fala aqui, vem não para as pessoas que se limitam a aprender fatos da Bíblia, e muitos dentro das igrejas se limitam a aprender fatos da Bíblia. E a sabedoria surge, na verdade, para aqueles que recebem a palavra humildemente, em amor e obediência e deleite. Meu irmão e minha irmã, que você possa dizer de todo o coração, como eu amo a palavra de Deus, porque nela eu tenho meditado dia e noite,
E que assim, somente assim, você experimente dessa doçura incomparável da palavra e receba o ensino do Senhor a cada dia da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.